A garota foi ao hospital apenas para fazer um exame de rotina, mas recebeu uma notícia que a deixou em choque. Estava grávida. E não era uma gravidez comum. Ela esperava gêmeos. A médica a parabenizou com um sorriso. Parabéns, você vai ter seus próprios bebês. Mal sabiam eles que as crianças em seu ventre eram justamente os netos que certa família rica tanto sonhava em ter. Tudo começou alguns dias antes. A jovem trabalhava em um hotel e entrou em um quarto para finalizar a conta de um hóspede. No momento em que estendeu a mão para pegar o cartão, foi puxada de repente. O homem era um presidente poderoso que havia sido drogado. Confusa e sem entender o que estava acontecendo, ela acabou passando a noite com ele. Na manhã seguinte, ao acordar, o presidente ofereceu dinheiro como compensação. Desesperada com o estado grave do avô, que precisava urgentemente de uma cirurgia, ela aceitou. Aquela decisão fez com que os dois criassem uma imagem completamente errada um do outro. Ele passou a vê-la como uma mulher interesseira. Ela o enxergou como apenas mais um rico irresponsável. Nenhum dos dois imaginava que aquela havia sido a primeira vez para ambos. Quando a jovem foi visitar o avô no hospital, as marcas em seu pescoço chamaram a atenção. O idoso, ao ver aquilo, pensou que a neta tivesse se sacrificado por dinheiro e ficou furioso, querendo confrontar o homem que a havia machucado. No meio da confusão, uma médica apareceu e levou a jovem para conversar. A doutora, vendo como ela era dedicada e filial, pensou em apresentá-la ao próprio filho, mas ao notar as marcas em seu pescoço, perguntou se ela já tinha namorado. Sem saída, a garota mentiu dizendo que estava em um relacionamento havia 2 meses. A médica lamentou que uma boa menina já tivesse dono. O que ninguém percebeu era que, na sala ao lado, o presidente ouviu toda a conversa. Convencido de que ela era interesseira e ainda tinha namorado, ele passou a desprezá-la ainda mais, acreditando que ela brincava com os sentimentos dos homens. Pouco depois, ele surgiu diante dela. Assustada, a jovem se levantou imediatamente. Ele fingiu estar ali para um check-up médico. O que ela não sabia era que ele era justamente o filho da médica. A doutora ainda aconselhou a jovem a se afastar de homens problemáticos, caso descobrisse que o namorado não prestava, sem imaginar que falava do próprio filho. Sem saber o que responder, a garota inventou uma desculpa e saiu rapidamente. Em seguida, foi ao setor de pagamentos para quitar a cirurgia do avô. Ao conferir o saldo do celular, descobriu que o presidente havia transferido 800 mil. Ela precisava apenas de 500 mil. Imediatamente enviou uma mensagem dizendo que devolveria o restante. Mas no instante seguinte, o departamento financeiro bloqueou e retirou o valor de sua conta. Desesperada, ela explicou que devolveria os 300 mil depois. Isso apenas aumentou o mal-entendido do presidente. Naquela noite, ao voltar ao trabalho no hotel, a jovem foi assediada por alguns homens. No momento crítico, o presidente apareceu inesperadamente. Os homens foram expulsos rapidamente. Ela agradeceu e tentou ir embora, mas ele interpretou aquilo como um jogo de sedução. Sem dar explicações, puxou-a para o carro. Ela disse que devolveria o dinheiro o mais rápido possível. Ele respondeu friamente: "O dinheiro que eu dou nunca é devolvido." Então ofereceu mais 200 mil, com a condição de que ela passasse mais uma noite com ele. Depois de uma intensa luta interna, pensando na cirurgia do avô, ela aceitou. Com isso, conseguiu reunir todo o valor necessário. A cirurgia foi um sucesso. O médico garantiu que, com cuidados e exames regulares, o avô ficaria bem. Aliviada e feliz, a jovem finalmente pôde respirar tranquila. Mas agora, sem dinheiro algum, ela passou a economizar ao máximo, alimentando-se apenas de pão simples. Por coincidência, o presidente viu aquela cena. Por um momento, pensou que talvez tivesse julgado a garota errado, mas rapidamente descartou o pensamento, convencendo-se de que ela estava apenas fingindo para despertar pena. Virou-se e foi embora sem olhar para trás, sem imaginar que, assim que ele saiu, a jovem ouviria algo da enfermeira do hospital que mudaria completamente o rumo de suas vidas. A jovem acabou descobrindo por meio de uma enfermeira que o presidente era justamente o grande dono daquele hospital. Naquele instante, sentiu-se enganada. Pensou que todo o dinheiro que havia conseguido com tanto esforço simplesmente tinha voltado para o bolso dele. Ainda assim, consolou-se ao lembrar que a cirurgia do avô fora um sucesso. Decidida a não ter mais nenhum envolvimento com o presidente, pediu demissão do hotel e conseguiu emprego em uma empresa de alta tecnologia, determinada a trabalhar duro para pagar sua dívida. Ela acreditava que dessa vez não teria mais nenhum cruzamento de destino com ele, mas no primeiro dia de reunião, ficou paralisada ao descobrir que o dono da empresa era o mesmo presidente de quem tentava fugir. E como esperado, no segundo seguinte ele também anotou, percebendo seu nervosismo. Convencido de que ela estava se aproximando de propósito, resolveu dificultar sua vida. Mandou que, mesmo recém-contratada, ela apresentasse ali mesmo um resumo completo da empresa. Para sua surpresa, a jovem demonstrou conhecer profundamente a estrutura da companhia e ainda entregou um relatório detalhado que havia preparado. Isso deixou o presidente ainda mais confuso. Seria mesmo tudo uma encenação? Nesse momento, a jovem sentiu um enjoo repentino, pediu licença e correu para o banheiro. Sem perceber, o presidente ficou preocupado e foi atrás para verificar se ela estava bem. Mas, determinada a cortar qualquer laço, ela saiu sem lhe dar chance de conversar. No dia seguinte, foi ao hospital fazer exames. O resultado caiu como um raio. Ela estava grávida, e não era apenas isso. Eram gêmeos raríssimos. A notícia a deixou em conflito. Ela acabara de conseguir um emprego estável, ainda precisava quitar a dívida com o presidente, e naquela situação, mal conseguia se sustentar. Como poderia criar 2 crianças? Além disso, um herdeiro de família tão poderosa jamais aceitaria aqueles filhos. Tomada pelo desespero, decidiu interromper a gravidez. A mãe do presidente, ao ver sua firmeza, suspirou e disse que providenciaria a cirurgia, sem imaginar que aquelas crianças eram seus próprios netos. Naquele mesmo dia, o presidente foi buscar a mãe no hospital. Durante a conversa, ouviu por acaso que o avô da jovem estivera gravemente doente e que ela gastara todas as economias para salvá-lo. Foi como um choque. Ele finalmente percebeu que a havia julgado errado. No caminho de volta para casa, a mãe ainda comentou indignada que uma garota tão boa e trabalhadora havia encontrado um homem irresponsável, engravidado e sido abandonada. O presidente, furioso, disse que se descobrisse quem era o sujeito, faria questão de lhe dar uma lição. Mas no instante seguinte, suas palavras ecoaram na própria mente. Gêmeos, datas, circunstâncias. Tudo se encaixava. Seu rosto empalideceu. Aquelas crianças eram suas. Desesperado, perguntou à mãe onde a jovem estava. E então ouviu a frase que fez seu coração parar. Ela provavelmente já tinha entrado na sala de cirurgia. "O que você disse?"